Oi, gente! Hoje vamos começar a falar sobre a termoquímica, que é a parte da química que estuda a quantidade de calor ou energia envolvida nas reações químicas e nas mudanças de estado físico. Mas a termoquímica, ela está muito longe da gente, muito longe do nosso cotidiano? Não. Assim como nada na química está longe do nosso cotidiano, a termoquímica também não está. Vamos pensar então na gente. Quando nós ingerimos um alimento, através do nosso metabolismo, ele vai ser transformado em energia, que ela é fundamental para a gente viver e se desenvolver. Aqui é para poder vocês pausarem o vídeo e copiarem, fazer as anotações. Os alimentos que ingerimos são decompostos em nosso organismo por moléculas complexas, denominadas enzimas. Esse processo, chamado metabolismo, ocorre em várias etapas e libera a energia de que necessitamos para crescer e nos mantermos vivos. Mas então, esse alimento que nós ingerimos, se ao invés de ingerirmos, nós levarmos eles para o laboratório, a mesma quantidade de caloria, de energia que a gente vai obter num experimento, levando ele para o calorímetro, que aqui está uma representação gráfica dele e aqui como ele é na vida real. Colocando então, por exemplo, um pedaço de pizza aqui no prato para amostra e colocando ela em combustão, se ela liberar energia, vai aquecer essa água que está aqui ao redor e vai fazer com que a temperatura aumente. Nós vamos conseguir observar isso no termômetro. Sabendo então quanto a gente colocou de alimento, quanto de água tem aqui e observando quanto aumentou no termômetro, a gente consegue saber quanta caloria esse alimento liberou. E uma caloria é a quantidade de calor necessária para elevar em 1 grau Celsius a temperatura de 1 grama de água. Mas no Sistema Internacional de Unidades, se recomenda que se utilize a unidade Joule nos sistemas que envolvem troca de calor. Então, uma caloria equivale a 4,18 Joule. Ou então, uma quilocaloria, 4,18 quilojoules. E aqui, de novo, então, o calorímetro. E para poder copiar, a quantidade de energia obtida pela alimentação é a mesma que obteríamos se realizássemos a combustão desses alimentos em laboratório. A determinação dessa quantidade é feita usando-se um calorímetro. Uma amostra de alimento de massa conhecida é colocada num prato, como mostra a figura. Ao sofrer queima, essa amostra libera calor, o qual provoca um aumento na temperatura da água. Esse aumento de temperatura é relacionado à unidade de medida denominada caloria. E uma caloria é a quantidade de calor necessária para elevar em 1 grau Celsius a temperatura de 1 grama de água. E nós podemos comparar o corpo humano a um motor, o qual, de acordo com as leis da física, usa a energia para realizar trabalho e manter-se em funcionamento. Então, da mesma maneira que os hidrocarbonetos, que no caso é a classe de substâncias que constituem os principais combustíveis, como gasolina ou óleo diesel, então, da mesma maneira que os hidrocarbonetos, ou que a gasolina, fornece energia para o motor, os alimentos fornecem energia para o nosso corpo, o que é feito mediante uma série de reações químicas denominadas metabolismo. E numa dieta balanceada, a quantidade de energia contida nos alimentos ingeridos deve ser igual à necessária para a manutenção de todas as atividades do nosso organismo. Então, a energia introduzida pela alimentação vai ser igual à energia gasta, tanto para caminhar, para pensar, para viver, mais a energia armazenada, que é algo que a gente não gastou e vai acabar virando as nossas reservas energéticas. E dentro da termoquímica, nós temos os processos endotérmicos e exotérmicos. Endo é para dentro e exo é para fora. E térmico, então, tem a ver com temperatura. Então, o que é um processo endotérmico e um exotérmico? Por exemplo, aqui, a queima de uma vela. Ela está liberando calor. Liberando é para fora, exo. Então, a queima de uma vela, por exemplo, é um processo exotérmico. Enquanto aqui, no cozimento de um alimento, para que ele possa cozinhar, ele precisa absorver calor. É um processo
para dentro. Então, aqui o cozimento vai ser um processo endotérmico. Aqui um outro modo de representar, um processo exotérmico é o que está liberando calor, jogando calor para fora. Como aqui, a queima da vela, né? E endotérmico, para dentro, está absorvendo calor, o cozimento do alimento. E para poder copiar, a formação e a ruptura de ligações envolvem a interação da energia com a matéria. Assim como nas mudanças de estado físico, as transformações da matéria ocorrem com a absorção ou liberação de energia. A queima de uma vela, por exemplo, é uma transformação que libera energia, imagem A. Muitas vezes, as transformações envolvem reações que absorvem energia, como no cozimento de alimentos, imagem B. As reações em que há liberação de energia são chamadas exotérmicas, e as que ocorrem com absorção de energia são denominadas endotérmicas. Então, o processo exotérmico é aquele que ocorre com liberação de calor. E, genericamente, nós podemos representar os processos exotérmicos por A é transformado em B mais calor, onde A são os reagentes e B são os produtos. E aqui é um processo exotérmico porque o calor foi liberado. Então, os reagentes viraram os produtos mais o calor que sobrou, que saiu. Enquanto um processo endotérmico é aquele que ocorre com a absorção de calor. E, genericamente, podemos representar os processos endotérmicos por A mais calor leva a B. Então, os reagentes mais calor, absorvendo o calor, levam à formação de B, que são os produtos. Nós também podemos representar os processos endotérmicos e exotérmicos através de diagramas. Aqui, o diagrama C, ele mostra uma reação exotérmica, onde tem liberação de energia. E o D mostra uma reação endotérmica, onde há absorção de energia. Como que a gente enxerga isso? Aqui, no eixo Y, tem a energia armazenada. Aqui a gente está vendo que a energia que estava alta, ela decaiu. Se ela decaiu é porque ela foi liberada. Ela não está mais presente, não é mais necessário. Então, é uma reação exotérmica, que diminuiu a energia, liberou, exotérmica. Enquanto aqui, vocês podem notar que para cima é onde aumenta a energia armazenada. E no caso, a energia aumentou, porque ela foi absorvida nessa reação endotérmica. Foi necessário calor para dentro. E aqui também a representação dos estados físicos da matéria, porque as mudanças de estado físico podem ser endotérmicas ou exotérmicas, dependendo do sentido da transformação. Então, aqui, a substância para sair do estado sólido e ir para o estado líquido e em seguida para o gasoso, ou então diretamente do sólido para o gasoso, ela precisa absorver energia. Para absorver energia, então, é um processo endotérmico, que ele precisa absorver. E ao contrário, então, para sair do estado gasoso e ir para o líquido e depois para o sólido, ou então direto do gasoso para o sólido, ela vai liberar energia. Vai ser um processo exotérmico. Então, gente, hoje era mais essa ideia de conceitos do endotérmico, do exotérmico, para vocês terem uma ideia do que é a termoquímica. Na próxima aula a gente se aprofunda um pouco mais. Até a próxima!